Então, para a gente preparar, né, o ambiente para a palestra, a gente vai ler uma página do livro Fonte Viva, lição número 130, na esfera íntima. Cada um administre aos outros o dom como um recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes da desarmonia e da perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, vamos fechar nossos olhos, abrir os nossos corações e as nossas mentes para esse estudo que vai ser realizado e para que recebamos durante a palestra todas as boas influências que estamos precisando para a nossa vida, para continuarmos com as nossas tarefas, as tarefas que nos cabem. A cada dia, fazendo sempre o nosso melhor. Muito obrigada, que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus seja conosco e envolva nossos corações. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é desconhecido da grande maioria dos espíritas atualmente, mas que tem um significado muito grande, um valor muito grande e uma orientação para todos nós que caminhamos nessa doutrina. Então nós vamos falar do nosso Pacto Áureo. Vamos ver o que é o Pacto, o que foi, o que é o Pacto Áureo. Vamos ver as suas repercussões, vamos ver o seu significado, as suas repercussões e vamos ver, tirar daí alguma coisa que possa servir de orientação também para a nossa atividade nos dias de hoje. Porque esse pacto, essa atividade,
ou essa busca que foi realizada por ocasião do Pacto Áureo tem um valor muito grande para nós e continua tendo nos dias atuais. Nós colocamos aqui Pacto Áureo 75 anos. Então nós vemos que no dia 5 de outubro de 1949, 5 de outubro de 1949, eu acerto. Nós temos um marco no nosso movimento espírita no Brasil, que foi o Pacto Áureo, que é uma atividade de busca de união e integração no trabalho do bem, no exercício e na divulgação da doutrina dos Espíritos. Quando a gente fala em pacto, o que significa pacto? Ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais entidades. É um acerto entre pessoas para que nós consigamos caminhar e alcançarmos o nosso objetivo. O que é o Pacto Áureo? Ou o que foi o Pacto Áureo? Foi um acordo celebrado entre a FEB e várias federações e uniões estaduais, buscando unificar o movimento espírita nacional. Esse significado do termo unificar dentro da busca da doutrina dos Espíritos é muito importante para nós e não acabou, não mudou. Continua a cada dia de nossas existências a busca dessa unificação. O que é unificação espírita? Que foi o foco, que foi a meta buscada por esse evento que nós denominamos como Pacto Áureo. Estrutura-se através da união dos grupos, centros ou sociedades espíritas que, preservando a sua autonomia e liberdade de ação, isso é muito importante, preservando a sua autonomia e liberdade de ação, conjugam esforços e somam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das suas atividades e do movimento espírita em geral. Então, eu botei ali a foto do nosso grande prócer da unificação do Brasil, que foi e é Bezerra de Menezes. E ele tem esse slogan que vemos aqui embaixo: reunir, unir para unificar. Isso é a nossa busca que até hoje continua. Nós somos uma das leis naturais, a lei de sociedade, onde nós precisamos conviver uns com os outros para que possamos aprender, para que possamos auxiliar, sermos auxiliados. Então sempre precisamos estar juntos. E na doutrina dos Espíritos não é diferente. Para que nós possamos caminhar, evoluir e praticar a doutrina dos Espíritos, nós precisamos estar juntos. Nós aqui estamos juntos, nós buscamos o quê? O que é o Centro Espírita? O Centro Espírita é a célula básica do movimento espírita, é como nós nos organizamos para alcançarmos as nossas metas e é onde nós buscamos aquilo que nós precisamos conhecer, praticar e encontrarmos o amparo, o auxílio, a orientação que todos nós necessitamos. Esta é a função do Centro Espírita. E o que é o Centro Espírita? É uma reunião de espíritos. Por isso existe essa quantidade enorme de centros espíritas, cada um com as suas características, e que reúnem espíritas que comungam dos mesmos valores, dos mesmos princípios e têm as mesmas prioridades. Por isso existem centros uns diferentes dos outros, porque nós somos diferentes uns dos outros. Então essa é que é a nossa realidade. Mas para que nós possamos caminhar todos na mesma direção, precisamos estar juntos. Reunir, unir
para unificar. Então, essa é que é a meta que todos nós buscamos dentro da prática da doutrina, e isto é o que foi a busca de todos aqueles que abraçaram a doutrina dos Espíritos nos idos do século XIX ainda. Então vamos lá. Recordemos as palavras de Jesus através de Bezerra de Menezes. A casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Então, isso é muito conhecido por nós, né? É o feixe de varas, é a nossa união que nos fortalece e que nos dá aquilo que nós precisamos para que juntos nós possamos caminhar para alcançarmos os nossos objetivos. Isso não é só dentro do espiritismo, não. É em qualquer atividade humana nós encontramos esta necessidade de caminharmos juntos para que um amparando o outro, um transmitindo ao outro aquilo que tem consigo, possamos nos enriquecer, fortalecer e caminharmos para os nossos objetivos. Em Obras Póstumas, nós temos uma página muito interessante de Allan Kardec, que um estudo, uma colocação que ele fez e que foi registrada na obra Obras Póstumas, e que tem por título Projeto 1868. Então, veja bem, 1868, pouco mais de 10 anos após a edição da primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857. Então, 10 anos depois, 11 anos depois, Kardec faz esta colocação aqui, externa, essa preocupação que ele já percebia naquela época. E ele diz: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O que é essa unidade? É o que nós buscamos através da unificação. É nós estarmos juntos, conversarmos, discutirmos, compreendermos, e pela compreensão, pelo entendimento, nós cada vez mais nos aproximarmos da prática da doutrina na sua maior pureza, sem os achismos, sem os modismos, sem aquilo que cada um entende e que continua existindo até hoje. Só para que a gente registre isso, continua existindo até hoje. O único meio de evitá-lo, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, o futuro somos nós. O futuro foi o pactual, o futuro somos nós. É formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Para que isto possa acontecer, temos que estar juntos, temos que estar reunidos, temos que estar unidos nos mesmos ideais para que possamos caminhar para essa convergência, para essa unidade que Kardec já demonstrava a sua preocupação à época da codificação, do início, dos primeiros passos que a sociedade dava com relação à doutrina dos Espíritos. O chamado Pacto Áureo é mais um documento formal, assinado em 5 de outubro de 1949, por quase, eu botei esse quase aqui, porque essa unanimidade no início, sem que houvesse essa união, essa reunião, essa união, não era alcançada. Então, não havia ainda nessa época, ou a essa época, uma unanimidade, uma unidade de pensamentos. Todos os representantes de entidades estaduais espíritas, denominadas em sua maioria federações ou uniões espíritas, ou casas espíritas naquela época, para além do compromisso documental, uma série de elementos psíquicos e convicção corrobora o gesto material. Então, o Pacto Áureo, na realidade, foi um grande momento de união do movimento espírita no Brasil.
Vamos ver por que a importância disso. Se nós estamos comemorando o jubileu do Pactual, os 75 anos do Pactual, nós estamos demonstrando a importância que isso teve e tem para o movimento espírita. Aqui nós procuramos entender o que seja o Pactual como evento espírita. Foi um grande evento espírita. No momento nós vamos ver essa história da razão de ter ocorrido esse evento espírita. Nós vamos procurar alcançar o porquê da importância que lhe é atribuída. Se nós estamos comemorando há 75 anos este evento do Pactual, é porque ele tem uma importância. É porque ele teve e tem uma importância para o movimento espírita e que nós devemos conhecer para que, dando o devido valor, possamos também contribuir hoje, de alguma maneira, para que nós continuemos buscando alcançar os objetivos. Para tanto, nós precisamos viajar no tempo e nos situarmos no nascedouro do movimento espírita no Brasil, como era e quais as dificuldades existentes. O movimento espírita no Brasil começou, não foi um estalar de dedos, foi aos poucos. Nós sabemos que a época, nós estamos aí nos primórdios do século XIX, do século XX, quando muitos de famílias mais abastadas iam estudar no exterior. A gente sabe disso, até hoje ainda continua assim, fazendo curso em faculdades, etc., no exterior, e naquela época era muito comum que aqueles que detinham as condições para isso enviassem seus filhos para estudar no exterior. E nós vemos que a França, Paris em particular, era a cidade-luz, já era o berço do conhecimento da cultura da humanidade. Então nós estamos aí no século XIX, quando foi lançada a doutrina dos Espíritos, e lá encontramos vários companheiros nossos brasileiros que lá estavam aprendendo, estudando e que retornaram para o Brasil trazendo consigo aquilo que haviam vivenciado, aprendido e presenciado quando lá estiveram. Então nós estamos falando aqui da implantação do movimento espírita no Brasil. O que é o movimento espírita? Vamos ver. Olha só, o movimento espírita é a maneira como nós nos organizamos para praticarmos a doutrina dos Espíritos. O movimento espírita é importante? Tem muita gente que diz, não, importante é a doutrina, não é o movimento espírita. Mas sem o movimento espírita, como é que nós vamos praticar a doutrina dos Espíritos? Individualmente, isoladamente? Ou nós vamos estar juntos, buscando caminharmos juntos, nos amparando, nos esclarecendo, nos fortalecendo, para que nós possamos, todos nós, caminharmos e alcançarmos os nossos objetivos. Então, o movimento espírita nós podemos entender como sendo a forma de entendermos e praticarmos a doutrina dos Espíritos. Nós aqui estamos numa casa espírita, que é a base, o fundamento do movimento espírita, é o centro espírita, e estamos reunidos buscando aprender, buscando encontrar o que nós viemos buscar, porque quem chega ao centro espírita vem buscar alguma coisa. É isso? Então, encontrar o que nós viemos buscar e conhecermos cada vez mais e melhor a doutrina dos Espíritos, para que possamos efetivamente praticá-la. E dentro do centro espírita, nós caminhamos também para a busca dessa unificação na casa espírita. Por quê? Porque nós temos reuniões, nós temos estudos, nós temos outras atividades ligadas à doutrina dos Espíritos que fazem com que nós, cada vez mais, possamos convergir, possamos entender da mesma maneira, tenhamos a liberdade de apresentarmos as nossas necessidades, as nossas dúvidas, para que nós possamos, esclarecidos, caminharmos para essa unidade.
Então, o movimento espírita é fundamental para a nossa prática da doutrina dos espíritos. Sem o centro espírita, que é o fundamento do movimento espírita, como nós estaríamos praticando a doutrina dos espíritos? Lendo, apenas lendo, mas a fé sem obras é vazia por si só. Então nós temos que encontramos na casa espírita, no movimento espírita, as oportunidades que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso conhecimento e da prática da doutrina dos espíritos. Então, o movimento espírita e a doutrina dos espíritos todo o tempo interagem entre si. Porque o movimento espírita é como nós nos organizamos para praticar a doutrina dos espíritos. Então, vejamos, vamos ver o cenário do movimento espírita nos primórdios até a metade do século XX. Nós vimos aqui que o movimento espírita, ou melhor, o espiritismo chegou ao Brasil trazido, na maior parte, por aqueles que retornaram da Europa, onde já estava implantado. E nós vemos aqui o surgimento do primeiro centro espírita. Vamos fazer uma viagem no tempo. Tá? Não tem problema não, tem lugar para todos. Tá? Então vamos fazer uma viagem no tempo aqui para nós conhecermos como essas coisas aconteceram e qual a necessidade, quais as necessidades que determinaram o surgimento desse evento espírita que foi o Pactual. Era o crepúsculo do século XIX. E já havia práticas e instituições espíritas no Brasil. Nós vemos aqui o primeiro centro espírita que trouxe o maior ganho para nós, foi na Bahia. Tudo vem da Bahia, né? Tudo nasce na Bahia, tudo vem da Bahia. Se nós hoje em dia vemos que volta baiano, tudo vem de lá. Tá? E o primeiro centro espírita que trouxe para nós o acesso à qualificação foi um centro espírita fundado em 1873, em Salvador, de nome Confúcio, Centro Espírita Confúcio, e que fez a tradução das obras do francês para o português, dando acesso a todos que não tinham o conhecimento da língua francesa, de acessar e conhecer aquilo que é a doutrina dos espíritos como codificado por Allan Kardec. Mas eram tempos negros, eram tempos difíceis. Nós vemos que desde o início do surgimento do espiritismo, mesmo na Europa, houve uma oposição muito grande, porque o espiritismo trouxe uma reformulação de conceitos básicos e fundamentais que todos adotávamos à época. Eu digo adotávamos porque muitos de nós talvez tivéssemos tido a oportunidade de estar lá nessa época. Então, o Código Penal de 1890, nós estamos vendo o Código Penal logo após o término do Império Brasileiro, da proclamação da República, que foi em 1888. Então, nós vemos 2 anos depois o surgimento deste Código Penal aqui no Brasil e que proibia ou criminalizava diversas práticas tidas como curandeirismo. O Brasil, desde essa época, ainda é uma nação essencialmente ou primordialmente católica. Né? Então, se opunha ao espiritismo. Por quê? Basicamente porque a adoção do espiritismo derruba os dogmas existentes na doutrina dos espíritos e a filosofia de dogmas. É porque é. Não, o espiritismo é, mas eu quero entender. Eu quero entender por quê. Então, isto muda tudo. Então, o espiritismo, com a sua filosofia, vem se contrapor àquela crença na época. Então, essas práticas tidas como curandeirismo, associadas a grupos espiritualistas e para-religiosos, entre os quais estava o espiritismo. Então, o espiritismo era proibido no Brasil pelo Código Penal. Era tido como curandeirismo.
e nós estamos em 1890, no início dos primórdios do Espiritismo no mundo e com mais razão ainda no Brasil. A Federação Espírita Brasileira, fundada em 1894, passou então a atuar no campo jurídico para a defesa de seus integrantes e as medidas perpetradas impactaram, favorecendo instituições congêneres ligadas à doutrina dos espíritos. Então, juridicamente, foi tentado superar essa proibição da prática da doutrina dos espíritos no Brasil através da edição do Código Penal em 1890. A opção por assumir-se como uma agremiação religiosa podia, né? Porque outras existiam, a igreja estava aí, de um modo geral. Então, se o Espiritismo se apresentasse como uma agremiação religiosa, poderia ser praticada, e as demais, todas as casas espíritas começaram assim a delinear a sua representatividade nacional, passou a ser permitido. Então, em 1894, esta era a situação que vivenciávamos aqueles que ali estavam. Em seguida, em 1891, foi promulgada uma nova Carta Magna, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em fevereiro de 1891. E esta Carta Magna, essa Constituição, que permanece até hoje, permitiu a liberdade religiosa. Assim, a FEB e seus advogados exploraram essa situação e assim foi se consolidando no formato de instituição religiosa. O Espiritismo é religião? É uma discussão que até hoje permanece, né? É ciência, filosofia, uns dizem religião, outros dizem moral. Então, até hoje continua essa discussão que não leva a nada, porque o importante é o conteúdo e não a forma como ela é apresentada. Então, assim, obteve-se a doutrina dos espíritos, a prática da doutrina dos espíritos, obteve a sua legitimização perante a lei. E a entidade, ali está aquilo que nós falamos, né? Ciência, filosofia e religião. Na minha cabeça, eu aqui boto moral, porque religião é uma maneira que nós, comparativamente com as outras religiões, nós vemos que o Espiritismo é diferente. O Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem hierarquia, o Espiritismo não tem ritual, certo? O Espiritismo é diferente das religiões do modo geral. Então, apesar de nós entendermos a religião como religare, certo? Como a busca de nós alcançarmos o Criador, mas nós alcançamos através da prática da moral que o Cristo veio nos ensinar, veio nos trazer, veio nos exemplificar. E então a FEB conseguiu, através desse caminho de se apresentar como uma entidade religiosa, ela conseguiu a liberação de ser mais uma opção cristã e que facilitou a predominância dos espíritas religiosos sobre os científicos. Primeira grande divergência dentro do movimento espírita no Brasil. Espíritas religiosos e espíritas científicos. A doutrina dos espíritos, aqui está ciência, científicos e religião, os religiosos. Então, aqui está a primeira divergência e a primeira, vamos dizer, eu vou chamar de cisão, certo? Mas porque a doutrina estava acima de todas essas maneiras de procurar entender, mas a primeira separação. E o que isto determinou? Isso determinou
e acirrou ainda mais os ânimos dos espíritas científicos que saíram, abandonaram a FEB. Então, a FEB passou a ser uma entidade religiosa, certo? E foi abandonada pelos espíritas científicos, certo? Apesar do espiritismo ser também ciência. E fundaram uma outra instituição de caráter federativo, a União Espírita de Propaganda no Brasil, o EPB, em 1894. Vocês sabiam? Não. Pois é. Isso é história. Esses foram os fatos que determinaram a necessidade, 50 anos depois, desse pacto áureo que busca o quê? A união, a unidade, a unificação. A reação dos espíritas religiosos foi imediata. Se um não aceitava e saíram, os outros que ficaram também não aceitavam a criação de uma outra federação que não a FEB, para reunir ou tentar agregar e congregar os espíritas no Brasil. União Espírita de Propaganda no Brasil. A reação dos espíritas religiosos foi imediata, tanto que reconduziram Bezerra de Menezes à presença da FEB. Nós sabemos que Bezerra de Menezes teve 2 etapas na FEB, né? E na segunda foi no meio desse caos que ocorria no movimento espírita. Olha como é que a espiritualidade já sabe, foi buscar novamente aquele que poderia ser um conciliador entre as partes que ali estavam em disputa. E lançaram mão de vários artigos de órgão divulgador oficial, reformador, que já existia à época, visando estabelecer claras diferenças em relação ao citado novo modelo, como exemplifica o artigo que está no reformador dessa época, 1895, denominado Nossa Missão. Então, esse artigo ele deixa muito claro que a missão do Espiritismo não é a disputa de facções ou de ideias antagônicas, mas sim a busca dessa unidade que todos nós devemos estar trabalhando para. Essa União Espírita de Propaganda no Brasil, o EPB, ela encerrou as suas atividades em 1897 por falta, vamos chamar de falta de quórum, né? Porque houve um esvaziamento muito grande, certo, nessa situação. Então não havia mais a necessidade da sua existência e ficou uma coisa meio no ar. Por quê? Porque os espíritas que adotavam a ciência apenas e não a religião ou moral, continuaram com as suas ideias, mas agora atuando nas casas espíritas. Então nós viramos um século e entramos no século XX com uma série de práticas diferentes dentro do movimento. E até hoje nós temos. Então, aumentava assim a radicalização entre os grupos, uma fé expondo o caráter de revelação do Espiritismo, pois cientificamente não eram aceitos os argumentos, mas religiosamente sim. Espiritismo é religião? Pode ser no sentido de buscar o religar, buscarmos nos aproximarmos do Criador, cumprindo as suas leis. A Federativa continuou apontando aquilo que denominava de inconsistências, incoerências e posturas dos dirigentes da UEPB, acusando-os abertamente de realizarem um falso espiritismo. E Bezerra de Menezes, no meio dessa confusão toda, pregava isto que nós vemos aqui: solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Isto é uma realidade que continua até hoje em todas as nossas atividades. Juntos, nós somos união. Quando estamos separados, cada um pensa uma maneira de pensar. Mas se não compartilha, se não participa com outros dessa maneira de pensar, vai desencarnar do mesmo jeito. Não teve nenhum progresso.
Então nós precisamos uns dos outros, que é uma das leis naturais, que é a lei de sociedade. Nós nos necessitamos, precisamos estar juntos. Esse é o cenário da divisão do movimento espírita na primeira metade do século XX. Essa disputa, essa luta de ideias entre facções dentro do espiritismo. Hoje nós temos isso ainda? Temos. Continuamos tendo, porque as ideias são de cada um. Certo? E nós, dentro do movimento espírita, sem entrarmos em muitos detalhes, hoje nós temos no movimento espírita espiritismo de esquerda, espiritismo avançado, espiritismo... são ideias que muitas vezes se confrontam e são antagônicas em muitos pontos que a nossa doutrina nos apresenta. Então, esses vários tipos de espiritismo, na realidade, promoviam uma luta dentro dessa, apresentando essa dificuldade da união dos espíritas, porque os espíritas estavam separados e desunidos. Então havia uma necessidade, continuava havendo uma necessidade da busca dessa união e não cada um puxando essa ideia, com um abismo no meio dos dois. Então era preciso convergir nos ensinamentos teóricos e práticos, conforme iniciativas das federativas do Estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, principalmente. Nós vamos ver que o movimento espírita, no seu nascedouro, no início do século XX, no Brasil, não era organizado como é hoje. Não era organizado como é hoje. Nós vamos ver isso. E haviam algumas federativas que realmente tinham uma organização e que funcionavam como federações. Basicamente, aqui no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, que eram as principais dentro dessa organização. Então, nós vemos que, quando nós divergimos, nós criamos opções, mas não chegamos a uma conclusão. Nós temos que nos juntar para convergir, isto é, dentro das opções que surgem para cada um de nós possamos fazer escolhas. E quando nós fazemos escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Quando nós fazemos escolhas em conjunto, nós convergimos. Nós caminhamos para a unidade que era a grande preocupação desde o início, conforme nós vimos aqui no projeto de 1868, que Allan Kardec já antevia esta divisão de ideias, esse antagonismo, muitas vezes, de ideias que tinham que ser superados de alguma maneira. Então, em junho de 1947, vê que nós caminhamos aí quase até a metade do século XX. Nesse momento de ebulição, porque havia esse antagonismo dentro do movimento espírita, a recém-criada União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE de São Paulo, vem a promover seu primeiro congresso espírita em 1957, sem a presença da FEB. Olha só, mas tudo tem uma razão. Nós aprendemos dentro do estudo, da busca de compreensão do que nos apresenta a doutrina dos Espíritos, que todo efeito tem uma causa. É assim? Então nós devemos entender as causas. Não se sabe se a organização de São Paulo feriu alguns sentimentos pessoais, olha o orgulho, dos dirigentes nacionais, ou mesmo a ideia de hegemonia febiana na promoção de eventos desse patamar. Olha o egoísmo. Então, são novamente presentes, certo, nessa caminhada, nessa jornada de evolução do nosso movimento espírita, da organização que nós buscamos para melhor praticarmos a doutrina, havia esse antagonismo. Então, nós vemos aí uma foto desse congresso de junho de 47, que ocorreu em São Paulo. Nesse mesmo período,
ocorreu em Buenos Aires, não no Brasil, mas em Buenos Aires, o primeiro Congresso Espírita Pan-Americano, em 1946, com representantes da Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Porto Rico, Uruguai, resumindo, América Latina de um modo geral. Tá? Então, o Congresso Espírita Pan-Americano. Então, ocorreu em Buenos Aires, nesse congresso, e apresentou a defesa de uma doutrina espírita, calcada na filosofia moral de Jesus, mas sem caráter religioso. Então, isso nós percebemos aqui que vinha de encontro, antagonismo entre a legislação do Brasil, que continuava em vigor, o Código Penal continuava em vigor, e a postura da FEB, que se considerava e se apresentava como uma entidade religiosa que permitia a prática da doutrina nas casas espíritas. Vocês têm uma coisa interessante? Tem um livrinho ali na entrada, não tem? Todo mundo chega, assina ali o nome da presença, não tem? Vocês sabem por quê? Nunca se perguntaram por quê? Ou é o hábito, chega, já vai lá e assina e pronto. Mas tudo tem uma razão. Acho que é o hábito mesmo. Hein? Acho que é o hábito mesmo. É o hábito. Se fosse botar presença. Mas nós temos que entender os nossos hábitos e corrigir aqueles que não são bons. Exatamente. Assim? Isso aí vem da era Vargas. Quando havia também essa perseguição, de alguma forma, a prática da doutrina dos espíritos, o Código Penal estava em vigor. Tá? E alguns entendiam que era por andanismo. Então, a polícia, de vez em quando, chegava no centro espírita e queria saber quem estava ali presente. Daí o livro de presença, que continua até hoje. A gente não sabe mais por quê, mas continua. Tá certo? Não, hoje em dia tem outra razão, que é para que façam vibrações para aqueles que botaram o nome ali e estiveram presentes em alguma reunião. Então, você vê que tudo tem uma razão de ser, e o Espiritismo nos convida sempre a entendermos o que nós fazemos, por que fazemos e para que fazemos. É assim? Então, agora você já sabe por que bota o nome no livro da entrada. Então, vamos lá. Então, esse Congresso Pan-Americano ocorreu, ele se chocava com o caminhar, a evolução e a permissão da prática da doutrina dos espíritos no Brasil. Porque o Código Penal, conforme dissemos, continuava em vigor. Então, tinha que haver uma maneira de superarmos esta situação. Isso promoveu a difusão de um espiritismo humanista, laico, livre pensador, progressista e universalista, o que contrariava frontalmente o espiritismo religião patrocinado pela FEB, que foi a maneira que a FEB encontrou para a prática da doutrina dos espíritos. E esse congresso pan-americano, CEPA como congresso, não é a CEPA que nós encontramos no livro dos espíritos como aquele cacho de uva, não, tá? A CEPA é o Congresso Espírita Pan-Americano. Ele vinha contrariando esta situação. Não é mais dizer que o referido congresso resultou na criação da Confederação Espírita Pan-Americana, que se chocava com o movimento espírita organizado no Brasil, apesar de nós termos tido representantes neste congresso que aí foi realizado. Então nós vemos que o movimento espírita se movia, certo, num lamaçal, certo, numa areia movediça, buscando de alguma forma escapar de não afundar e de não ser impedido de continuar na sua trajetória, na sua tarefa de divulgar e praticar a doutrina dos espíritos. Em 1948, ocorre o segundo Congresso Espírita
no Brasil, onde a FEB teria sido instada a ser a organizadora do evento, mas declinou do convite alegando que não seria o momento. Não vou entrar no mérito do porquê, certo? Mas existe também uma razão. Não vou entrar nisso porque esse seria nos alongar em demasia. Como evidenciaram as resoluções finais do Congresso, no mesmo foram propostas a unificação espírita nos estados, a unificação espírita no país e o estudo de problemas doutrinários de natureza fundamental e urgente. Olha a busca da unidade. A discussão. Para discutirmos, nós temos que reunir, unir as nossas ideias, ou apresentarmos as nossas ideias para buscarmos essa unificação. Então, é isso, a união faz a força. E nós precisamos, todos nós, na nossa sociedade, nós precisamos de união. Nós precisamos de estar juntos, irmanados. Todos nós buscando e nos respeitando e adotando aquilo que será benéfico para todos nós. Explicitamente se sugere a criação de um órgão central, uma espécie de conselho federativo em âmbito nacional, e sugere-se a conformação institucional confederativa. Então nós vemos aqui um embrião do que nós temos hoje, 1948. Então nós vemos o embrião da organização que nós temos hoje em dia no movimento espírita no Brasil. Tais fatos associados à proposta laica encabeçada pela CEPA Pan-Americana resultaram no contra-ataque febiano. A FEB não podia ficar isenta e alheia a tudo isso que estava acontecendo. Em 1949, existia a Liga Espírita do Brasil. Vamos lembrar que em 1949, a capital da República, Brasil, ainda era no Rio de Janeiro. É isso? E aqui, a representatividade federativa na capital era através da Liga Espírita do Brasil. Não havia uma federativa do Estado do Rio de Janeiro ou do Distrito Federal, que seja. Isso aí é outro capítulo, que pode ser tratado em outra época, que é uma grande confusão. Tá? Vamos lá. Então, o segundo Congresso Espírita Pan-Americano não é Confederação CEPA, Congresso Espírita Pan-Americano no Rio de Janeiro. Vantuil de Freitas, representante da FEB, dá a conhecer um documento elaborado pela entidade que propunha uma diretriz para a unificação do movimento espírita, uma espécie de acordo de cavalheiros. Então, veja bem, primeiro passo buscando essa união. Mas como é que a gente vai unir diferentes que não têm a mesma percepção da sua responsabilidade e da sua participação? Vamos lembrar que nessa época não existia no Brasil uma organização de federativas em todos os estados, como existe hoje, e mais no Distrito Federal, como existe hoje. Não. Existiam algumas federativas que reuniam e orientavam o movimento espírita nos seus respectivos estados, mais na região sudeste. Certo? E no norte e nordeste, quem mandava era a Casa Espírita. E cada Casa Espírita se reportando diretamente à FEB. A FEB, nessa época, ela orientava diretamente a Casa Espírita e a Casa Espírita buscava um entendimento diretamente com a FEB. Existe dentro da administração um processo, uma constatação, que é a amplitude de controle. Né? Você, para organizar, para orientar, para trabalhar com um grupo, você tem um limite nesse grupo. Por isso, você tem todas as grandes empresas multinacionais, não sei o que, você tem a empresa no país e dentro do país você tem os departamentos. Não é assim que funciona?
porque essa amplitude de controle, ela tem um limite, né? E esse limite era extrapolado por essa situação em que as casas espíritas, centenas delas, não se reportavam, porque também não tinham resposta. Tá? Então, eram isentas de uma orientação, de uma conversa, de uma busca, de uma convergência. E cada um agia do seu modo. Cada um agia dentro do seu entendimento. Não estou dizendo que era bom ou se era ruim. Estou dizendo que era diferente. Tá? Então, não havia essa tendência para aquilo que Kardec já previa, a falta de unidade. Já existia isso. Então, esse acordo proposto inicialmente foi apenas uma proposta, né? Que foi feita nesse acordo de cavalheiros, uma diretriz para a unificação do movimento espírita. Era um pactual composto por 18 pontos que parecia consolidar tão sonhada unificação dos espíritos. Teoricamente, tudo bem, mas na prática, com essas dificuldades que nós apresentamos aqui, união de diferentes sem uma possibilidade de nos reunirmos para acertarmos essas diferenças ou corrigirmos essas diferenças. E eu botei aqui, parecia consolidar tão sonhada unificação. Mas não era, porque era uma proposta, né? Era algo teórico que foi apresentado no Congresso, mas que não tinha nem o respaldo, nem a anuência de todos os participantes em termos de estados ou de casas espíritas do Brasil. E aí, o principal resultado do Pactual foi a criação do Conselho Federativo Nacional. O que é o Conselho Federativo Nacional hoje? O órgão que hoje reúne as 27 federativos do país, 26 estados e Distrito Federal. E é presidido, é coordenado, não direcionado, não imposto, mas o Conselho Federativo Nacional hoje em dia tem uma liberdade de fazer, de tomar resoluções estudadas, propostas que são muito estudadas, que são divulgadas, que são examinadas, que voltam para serem reestudadas e, finalmente, quando há um consenso, através dos representantes de todos os estados mais do Distrito Federal, são promulgadas orientações para o movimento. Isto busca o quê? Esta unidade de entendimento, essa unidade de atitudes e de prática da nossa doutrina. Na prática, o CFN é um órgão de homologação de diretrizes e projetos criados e coordenados pela diretoria e coordenação da FEB, mas o estudo e a aprovação é do Conselho Federativo Nacional, não é da FEB, é do Conselho Federativo Nacional, isto é, dos 26 estados mais o Distrito Federal. Com isso, a história demonstra em realidade que o movimento espírita tem figuração idêntica a qualquer centro espírita. Todo centro espírita tem as áreas, não tem? E essas áreas que atuam nas várias atividades da casa espírita, elas têm uma coordenação. Não tem uma coordenação? Ou será que o presidente chega e diz, a área de assistência social, a partir de hoje, vai fazer assim? Não, não é assim. Não é assim. Aí reúne a diretoria, reúne as federativas, discutem a coisa e há uma convergência para que todos passem a entender a necessidade e a maneira de melhor agir para alcançar os resultados que todos desejam alcançar. Então, o Pactual, que nasceu nessa proposta de criação do Conselho Federativo Nacional, ele teve duas grandes consequências. A primeira delas,
implementação de maior organização do movimento espírita, no caso estadual, com a criação de órgãos federativos estaduais, com a tarefa de coordenação do movimento espírita nos estados, onde só existiam centros espíritas com ações próprias. Ações próprias. Então, esse pacto áureo, chamado Pacto Áureo, foi um grande momento de organização do movimento espírita como nós o conhecemos hoje. Cada ano reúne-se na federativa e, para que isto aqui fosse realizado e implementado, criou-se a chamada Caravana da Fraternidade. Vocês já ouviram falar disso? Já. Muitos aqui, principalmente os mais antigos, certo? Eu falei mais antigos, né? Já ouviram falar disso. Então, essa caravana da fraternidade, olha aqui, ó, como é que a coisa era fácil. Em jipes do exército, certo? Saíram pelo norte e nordeste, certo? Organizando, fundando, criando federativas nos estados que não tinham, na grande maioria. E com isso, então, nós passamos a ter um movimento espírita com uma representação estadual, que este sim agregava e congregava todas as instituições espíritas daquele estado e que passavam, então, a ter uma representação do movimento espírita brasileiro, né, com a participação do Conselho Federativo Nacional. Então, a importância desse primeiro impacto que o Pacto Áureo trouxe para o movimento espírita esta possibilidade da participação de todos através dos seus representantes que levavam para o Conselho Federativo Nacional a posição, a postura, as ideias, as possibilidades e as dificuldades das casas espíritas daquele estado. E o segundo deles, a efetivação, como consequência, a efetiva participação de todos os estados nas deliberações que orientam o movimento espírita em âmbito nacional, isto é, a busca da unificação pela ação do Conselho Federativo Nacional. Isso aqui é uma foto de uma assembleia, certo, do Conselho Federativo Nacional, realizada na FEB, em Brasília, certo, onde nós temos aqui, nessa bancada daqui de trás, certo, os dois representantes de cada estado que participam nessas discussões, participam de grupos de trabalho que são realizados nessa busca de apresentar soluções, caminhos para que nós possamos, caminhando por eles, encontrarmos um ponto comum, a convergência, e nós, normalmente o estado do Rio de Janeiro é um lugarzinho aqui que não aparece na foto, certo? Mais por lá de cá. É muita gente, e todo ano ocorre no mês de novembro, essa reunião que aí está. Então essa foi uma consequência do Pacto Áureo. Então, a conclusão que nós podemos chegar, o Pacto Áureo veio compatibilizar a vivência da doutrina dos espíritos dentro do princípio de liberdade, sem exclusão do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável. Após sua vigência, todo o movimento espírita brasileiro conheceu nova fase de crescimento, de cooperação e de expansão. Então, o Pacto Áureo é um momento muito importante no movimento espírita organizado no Brasil. Existem muito mais coisas, certo, com relação a esse movimento, a essa atividade, a essa busca de união que teve o seu pontapé inicial através do Pacto Áureo, através dessa reunião, da união em busca dos mesmos resultados e do trabalho
daqueles que a essa época estiveram participando desse movimento espírita, da organização onde estava desorganizado. Relembrar que o maior obstáculo capaz de retardar a propagação da doutrina dos espíritos é a falta de unidade. E esta unidade que nós buscamos até hoje, ela é buscada, ela é perseguida, ela é atendida, certo? Através da nossa reunião, da nossa união de propósitos em busca dessa unificação que continua existindo. A unificação é algo que persiste e persistirá sempre, mas que somente será atendida, somente será alcançada através da nossa união, quando nós criamos opções, discutimos opções, fazemos escolhas, conversamos e convergimos para as melhores opções, para que nós possamos, através desse pensamento de dizer, reunir, unir, para unificar, nós tenhamos cada vez mais um movimento espírita mais forte no nosso país. Caminhamos juntos, continuemos juntos. Muito obrigado. Então, agora a gente tem um recado primeiro, que é dia 3 de novembro, a gente vai fazer um café literário, né? Vai ter a venda de livros novos, de livros usados, e vai ter um café da manhã especial na quentinha, a partir das 9 horas, tá? Aí, se vocês puderem chegar um pouquinho mais cedo para compartilhar aqui com a gente esses momentos. Também é bom para a gente conversar, trocar uma ideia, tá bom? Repete só um dia, André, por favor. 3 de novembro, 3 marcado. 9 horas. Depois do dia dos mortos, é o dia Ah, do dia dos vivos. pronto, ninguém vai esquecer mais. Deixa eu só falar mais. Pessoal, mais um recadinho. Eu já venho falando aqui há um tempo, né, que em dezembro a gente vai ter distribuição de 2 cestas básicas, né, porque é de dezembro e é de janeiro, que em janeiro a gente tem um período aí de férias, de licença, e vai ter a cesta também do Natal. Então aqui nessa parede ali perto da cantina tem o QR Code e a chave do Pix. Vocês podem fazer qualquer valor, tá? Não importa o valor, que a gente está comprando os mantimentos já para essa cesta. Então é importante a colaboração de vocês. O outro, não sei se você vai falar do bazar. Do bazar, que o pessoal já está arrecadando. Se você tiver alguma coisa em casa, né, uma roupa que seja limpa, que não usa mais e quiser vir para a doação, para a gente fazer o nosso bazar no final do ano, tá bom? A gente também já está aceitando isso. Obrigada. Bom, então a gente gostaria muito de agradecer a Luísa pela ótima palestra, e a gente vai fazer então a nossa prece final, e para podermos passar para o padre, tá bom? Então, vamos agradecer aos mentores dessa casa, a São Francisco, a Santa Clara, que eles nos abençoem e que abram nosso coração, nossas mentes, para recebermos os melhores fluidos, as melhores vibrações na hora do passe, e que possamos ter uma semana